Senhor presidente, primeiro, é fundamental, importância repisar o óbvio, num país em que se nega simplesmente a realidade dos fatos, cumprimento a coragem de Vossa Excelência de cumprir o texto constitucional, que a gente acabou de ouvir aqui, que a colega parlamentar não deveria ter direito à defesa nesse ato que está sendo celebrado aqui. Retomo o texto que o cabo Gilberto leu há pouco, parágrafo 2º do artigo 55. Nos casos dos incisos 1, 2 e 6, a perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados. Repito, decidida, não homologada, como querem fazer parecer. E mais, é óbvio o texto, ou ainda pelo Senado Federal, por maioria absoluta, ou seja, quórum qualificado, mediante provocação, ou seja, não é um ato decorrente, pura e simplesmente, da decisão do Judiciário, e mais que isso, assegurada a ampla defesa. Preciso comentar também o nobre relator, que ao contrário das acusações levianas que têm recaído sobre ele, faz sim o papel de juiz que caberia ao Alexandre de Moraes, com imparcialidade, buscando a verdade real, que é princípio do processo penal. É assim que deve se comportar um juiz. É estranho para quem é filho de ditaduras despóticas e assassinas, como os regimes comunistas que assolam o mundo até hoje, perceber a importância do devido processo legal. É isso que Vossa Excelência faz aqui hoje, que é o devido processo legal. A Carla não foi julgada, ela foi vítima de uma execração pública, como tem sido vários outros inocentes, eminente relator, por conta da ausência, inclusive de processo. A teoria processual mais avançada diz que processo é o procedimento em contraditório, e o procedimento são os atos processuais definidos por lei, submetidos ao contraditório. No entanto, não há procedimento. É assegurado pelo Pacto de São José da Costa Rica e pelo artigo 5º da Constituição Federal o direito à razoável duração do processo, ou seja, nem tão demorado que torne ineficaz a prestação jurisdicional, mas nem tão rápido que inviabilize a defesa. São dezenas de documentos que nós não podemos sequer tomar ciência. Perceba que toda essa alegoria nada mais é do que a alegação de um criminoso quanto mais, que simplesmente disse, olha, foi uma deputada que mandou fazer o outro crime, que consiste no quê? Invadir o sistema para fazer um meme. Invadir o sistema para fazer um meme. De maneira completamente pueril, se consegue uma senha e se faz um meme. E aí você joga no lixo todos os princípios que orientam o direito penal, como, por exemplo, o non bis in idem, que é muito bem observado quando se trata de tráfico, de homicídio, utilizando o princípio da absorção da construção, que não permite que crime meio seja computado junto com crime fim. Ora, se em tese esse ilícito tivesse ocorrido, perceba que é um ato único com fim específico, não há como aplicar os dois artigos pretendidos num fato só. Ainda que se considere concurso formal, o princípio da construção deveria ser imperioso. Então, percebam o grau de gravidade. Invoco aqui que nos idos de 1990, final da década de 90, presidente, um dos maiores comunistas do Brasil, que é jurista, se identifica como sendo de esquerda, Lênio Streck, denunciava o ativismo judicial. Um tribunal que, nos livros de direito constitucional, se identificou como jurídico e político, deixou de ser jurídico ao longo desses anos. Veja que o ativismo vem desde o final da década de 90 e hoje só toma decisões políticas. E veja que muitas delas contrariam até o texto constitucional, desafiando a estrutura de direito romanístico brasileiro, que tem que se espelhar no direito positivo e não em princípios e devaneios. E aí eu faço um pedido às vossas excelências, porque nós precisamos ter acesso a essas informações, nós precisamos ter acesso a esses documentos. Essa questão de alteração de data fica rastro, é periciável. Nós precisamos saber até que ponto foi isso. E para concluir, senhor presidente, perceba a gravidade da situação. Se 11 pessoas se juntarem, escolherem um criminoso qualquer, contumaz, para dizer que quem mandou foi um deputado dessa casa, ele vai ser execrado e preso. É
condição sine qua non do conteúdo decisório, e repito, o parágrafo 2º diz, o parágrafo 2º diz, decidir a verificação da adequação do rito processual, pelo menos, a ampla defesa e o devido processo legal. E mais, aos que dizem que nós não podemos nos arvorar como casa revisora, aos que dizem que nós não podemos analisar essas decisões, está expresso no texto. Não é homologar, é decidir. E invoco o tão utilizado por aquela casa, que há muito tempo deixou de ser jurídica, o que eles chamam de mutação constitucional. Se é para manutenção do Estado de Direito, que nós revisemos esse absurdo e tornemos a normalidade e a ordem natural das coisas, porque o Brasil precisa sim de democracia, e a democracia está sob o império da lei, não do ditador. Obrigado.